eu vou ser muito honesto aqui com você, Jardel, com você e com o público. Tem hora que eu pego no pé do Augusto, tem coisas que me incomodam, tá? Vou falar algumas coisas nessa live agora, até do papo lá no podcast. Mas ao mesmo tempo, cara, e assim, não quero transformar aqui o Augusto agora no filho da Maria Teresa de Calcutá. Não é isso, cara. Não é isso, até porque eu nem o conheço. Mas esse cara deve estar tendo tanta gente jogando contra que, de verdade, Arnalzinho, às vezes eu fico com... A palavra não é pena, a palavra pena é ruim, né? Eu fico um pouco receoso de tecer algumas críticas. Que tem coisas do Augusto que eu não gosto, que me incomoda, sabe? Então, assim, não é fácil. Ele não tá numa situação fácil. Não dá pra gente aqui também, Jardalzinho, querer vender a fórmula que não, afastasse o Rubão logo de início, faz isso, faz aquilo. As pessoas que estão ali para o derrubar não vão sossegar. Eu tenho o sentimento, a impressão que o Augusto não termina o mandato dele, Jordan. Sabe? Assim, o que é triste, né, cara? Que é muito realmente. É assim, Diegão, eu acho que ele não vai terminar o mandato, sinceramente, se ele tiver feito alguma coisa muito grave, é o que eu imagino, tá? Eu não acho que ele vá sofrer um impeachment, sei lá, por algo que ele não cometeu. Posso estar sendo ingênuo aqui, tá? Porque a gente não sabe o tamanho e a coragem das pessoas que podem, né, ter interesse aí em derrubar o Augusto Melo. Mas, assim, eu acho que esse assunto, por exemplo, eu acho que ele demorou a falar, tá? Ele demorou a falar, ele demorou, na minha opinião, a colocar a cara para falar, porque toda hora aparecia para dar 50 mil entrevistas. Eu acho que ele entendeu que não era o caminho, ele entendeu que precisava falar menos e agir mais, que no Corinthians tudo tem uma repercussão muito grande. E ok, eu vejo com bons olhos ele recalculou a rota, né, em relação a isso. Mas quando vem uma situação dessa, expor o Corinthians, ele, o Sérgio Moura, eles demoraram muito, na minha opinião, a vir colocar a cara a público e se posicionar sobre isso. Que é um assunto muito grave, Diego. É um assunto muito grave. Se alguém levanta, né? Se eu sou um presidente de um clube como o Corinthians, e alguém levanta ali algo contra a minha instituição, contra a minha pessoa, contra um diretor meu, cara, eu venho a público na hora me posicionar. Falar, ó, seguinte, ficamos sabendo, né? Estamos investigando, e se tiver alguém envolvido aqui dentro com coisa errada, vai ser punido, vai ser afastado e a justiça vai tomar suas medidas. Imediatamente. E demorou muito. E essa demora, ela me incomoda, ela me incomodou. Esse afastamento do Sérgio Moura me incomodou. Ah, mas é a decisão dele, temos que respeitar. Ok, mas eu estou dando a minha opinião. Me incomodou. O que eu vejo de pessoas se afastarem para se defender, para mim, normalmente tem culpa no cartório. Não estou dizendo que o Sérgio Moura tem. Estou dizendo que é uma constante quando isso acontece. Esse negócio de dizer, vou me afastar para processar, para não envolver o clube, balela. O clube já foi envolvido, até o pescoço. Está todo mundo querendo ver um contra-ataque. Se o clube realmente não deve, se as pessoas envolvidas não devem, que contra-ataquem. Que abram investigação, que processem, que façam o que tiver que fazer. Não se afastar. Como se afastar? Se ele sofreu essa acusação dentro do clube, como diretor, como superintendente de marketing do clube. Então, assim, me incomodou muito, cara. Me incomodou muito e eu confesso que me deixou mais preocupado do que eu já estava, esse afastamento do Sérgio Moura, tá? Sinceramente. Então, enfim, torço para que não seja, mas é muito difícil, Diegão. É muito difícil ver. E aí, agora, eu comentei antes sobre o André Sanches, quero fazer um link já sobre ele. Eu vi não sei se foi um Twitter que alguém questionou ele e tal, recente, né? E aí ele, o cara perguntou, acho que da dívida, né, de 2 bilhões e tal. E aí ele, mas e a estrutura que deixou? Você tá de brincadeira, né, Andrés? Até quando você vai usar isso como argumento? Até quando? Você fez uma primeira passagem, para mim, sensacional, como presidente do Corinthians. A primeira gestão. Sensacional. Trouxe o clube de volta para o lugar que ele merece, fez o CT, foi atrás do estádio, tá tudo certo. Agora, fez uma segunda passagem de gestão horrível, talvez a pior da história do Corinthians. Dobrou a dívida, contratações horríveis, negociações estranhas, para a gente ficar aqui no estranhas, que
que era questionado, mas talvez não no nível como vem questionando agora tudo que acontece nesses 5 meses, porque não existia uma oposição forte. Não existia. Corinthians, primeiro, que não tinha oposição, né? A oposição parece que era sempre do mesmo grupo quando tinha. E quando teve oposição, ela foi dissipada ali para outras, né, chapinhas e tal, para poder perder força, e a estratégia deu certo, né? Quando eles precisaram. Então, assim, ficar defendendo, olha o patrimônio que o clube tem hoje, pelo amor de Deus, cara. Corinthians ia ficar até 2024 sem CT, ou não? Corinthians ia ficar até 2024 sem estádio. Então, assim, não dá para ficar usando isso toda vez que alguém questiona as dívidas e aí fazer de conta fechar os olhos para 1,5 bilhão, 2 bilhões que seja. Nessa altura do campeonato faz pouca diferença esse montante de 1,5, 2 para um time que está, né, devendo o que o Corinthians deve. Agora, é um time que tem um bi de receita. Se andar na linha, se fizer as coisas como tem que fazer, consegue se reorganizar. Agora, como é que vai conseguir se reorganizar com uma pressão dessa nos bastidores? Não tem presidente que consiga, cara. Não tem presidente que consiga fazer as coisas andarem. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Essa pressão que tem, para mim, claramente vem da oposição, vem de pessoas que querem derrubar o Augusto. E é uma série, Diegão, de turbulências e inabilidade de política, como eu já falei aqui do Augusto, talvez de não estar cercado como deveria de pessoas de confiança para fazer o trabalho que ele está fazendo, talvez de não ter analisado muito o ambiente onde ele ia pisar, porque esse negócio de estão vazando as informações, estão vazando, sabe, assim, para mim é muito preocupante, cara. Eu não sinto nenhuma segurança hoje na gestão do Augusto. E vou fazer um outro link aqui agora do Augusto com ele mesmo, que é sobre essa história do Rubão. Porque eu dou autonomia, mas se errar eu tiro fora. Um gestor não age assim. Você delega e você confia, mas você checa, você acompanha. Esse negócio de, eu perguntei para ele lá do Lucas Veríssimo, ele falou que estava tudo certo. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Me manda o contrato, eu quero ver. Se o cara vai dar na minha prestação, eu não posso ter dúvida, cara. O quanto isso está seguro ou não está. O Mateuzinho, vamos colocar o Mateuzinho para jogar com a torcida, tá tudo certo mesmo. Sabe? Aí agora ficar assim, não, errou, eu corrigi, a minha responsabilidade é minha, mas eu corrigi. Não, você não corrigiu. Se o Corinthians tiver que pagar 40 milhões para o Matias Rojas aí, que está fazendo gol lá, você não corrigiu. Você tirou um diretor que você não deveria ter colocado ou que você não acompanhou, mas a dívida ficou para o clube. Os 40 milhões vão ficar para o clube pagar. Então, assim, sabe, Diegão, é muito assim, ele veio, deu a cara, ok, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar, mas para mim é o mínimo para um cara que estava dando entrevista toda hora, quando não precisava, estava dando entrevista. Aí, como eu falei, demorou para aparecer. Apareceu, falou, mas assume a responsabilidade não assumindo, tá? Porque para mim, quando ele fala assim, não, a responsabilidade, a culpa é minha e tal, mas eu corrigi, tá errado. Para mim tá errado. Ele vai esperar, então, sempre que alguém fizer uma grande merda, uma grande cagada, ele vai tocar o cara? Ele não vai acompanhar, ele não vai cobrar, ele não vai exigir que o cara faça o que tem que ser feito no cargo? Não é assim. Os diretores também precisam ser cobrados, precisam ser acompanhados, e situações como essa são graves. A saída do Lucas Veríssimo, a contratação do Mateuzinho, a saída do Matias Rojas foram coisas graves que aconteceram. Não foram coisas triviais. E para mim a responsabilidade é dele. E aí, Diegão, diante desse turbilhão político no clube, esses erros eles só pioraram as coisas, cara. Eles só pioraram, eles vão dando munição cada vez mais para a oposição vir e tumultuar um ambiente que já não é tranquilo. Então, assim, o Augusto, para mim, muitas falas, a gente pode, e até aproveitando, galera, coloquem aqui no chat o que vocês querem comentar, que a gente comente esse debate juntos aqui com o Diegão e tal, sobre essa entrevista, porque tem tantos assuntos ali, que fica difícil para a gente até elencar e definir aqui o que a gente vai discutir com vocês. Mas eu vou ser muito sincero, falei para o Diegão aqui no particular. Eu falei assim, para mim foram 2 horas de muitas meias palavras, e aí reforçando, acho que o Bini também falou isso no nosso grupo de membros aí, muitas meias palavras, sabe? Muitas respostinhas, coisas ao vento. Vou dar um exemplo, esse negócio do patrocínio milionário que perdemos. Pode ser verdade, cara, mas pode não ser. Palavras ao vento, sabe assim? Palavras ao vento. Então é difícil, Diegão. Acho que eu me estendi demais, né, cara? Mas é muito assunto, né? Muita coisa ruim, né? Para falar dos bastidores do Corinthians em tão pouco tempo, em 5 meses. E aí eu queria aproveitar a oportunidade. Não é uma questão de querer aproveitar o momento e nos
nos destacar. Mas eu só queria pedir um pouco de compreensão e atenção da torcida, porque quando nós criticamos o caso Veríssimo, 15 dias do presidente, vocês também querem reclamar de tudo. A gente reclamou do caso Rojas, que foi no início de fevereiro. Diegão, tem nem um pouco mais de um mês, vocês não dão descanso pro Antônio, pro Augusto. Veio o caso do Mateuzinho, que também criticamos, e assim, cada crítica que nós fazíamos, vinha ali a tropa do Augusto Melo e descia o pau na gente, né? Que a gente fazia isso porque gostava do Duílio, fazia isso porque nós preferíamos o Andrés. Pessoal, tá claro que foram casos absurdos, casos para um clube profissional inadmissível. Então, o Antônio, agora eu fiquei influenciado aí por ti. Pô, estragou o corte, Diegão, pelo amor de Deus. Não estragou nada. O Augusto, por mais bem intencionado que seja, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, ele, no mínimo, está demonstrando incompetência. No mínimo. E não é fácil, tá? Também não estou querendo aqui só atirar pedra. E não é fácil. Mas o caso do Veríssimo já era mais do que suficiente para acender um sinal de alerta. Sabe uma coisa que me incomoda ainda no caso do paraguaio, do meia, fugiu a palavra, Rojas, que o Kroos acabou nem questionando isso, e eu senti falta. A questão que deveria ser colocado para o Augusto, e Augusto, eu acho improvável que você esteja assistindo, mas se tiver alguém que assista para mandar o recado para ele, fica aqui a minha indagação. Tá claro que a gestão anterior fez mal ao Rojas em não pagar. Óbvio que tá claro. Mas a partir do momento que há uma renegociação, é isso aí. De quem foi a ideia de permitir que o empresário, que o Rojas pudessem se mandar com atraso na primeira parcela? Porque que ele ia ter dificuldade para efetuar os pagamentos, ele já tinha tempo suficiente de saber disso. O Augusto já sabia disso. Então, o Augusto ele usa muito uma fala de que a gestão anterior fez errado com o Rojas, o Rojas e o empresário meteram o pé sem dizer nada, mas espera aí, meteram o pé do nada, porque o que se divulgou foi isso, que na renegociação o Augusto teria dito, não, fiquem tranquilos, vou provar para vocês que é uma gestão diferente, se eu atrasar um dia pode ir embora. Isso é irresponsabilidade. Porque era óbvio que o Corinthians teria dificuldade. E aí ele alegou que teve que pagar a multa do Mano com a multa do Antônio e que acabou um dinheiro certo de pagar o Rojas, acabou que remanejou, né, e ele atrasou o pagamento. E ele até falou, atrasou ali poucos dias, eu já ia pagar. Então, assim, esqueçam renovação e transparência, esqueçam o Rubão, era um tema altamente crítico e que, para mim, foi negligenciado. E é responsabilidade dele. Então, falta alguém questionar isso. Por que, Augusto? O meu questionamento é esse. Por que, diante da crise que o Corinthians está, renegociar com o Rojas e permitir que ele fosse embora com um dia de atraso? Isso é verdade? Ele foi embora por isso? E se não é verdade, ele foi embora alegando o quê? Porque algum respaldo o cara tem para pegar as trouxas dele e ir embora. E foi isso que foi divulgado. Algo errado não está certo, né, Diego? Então me faltou um pouco, e assim, pessoal, eu não quero aqui transformar isso numa crítica ao Kroos. Não, tá? Eu acho que a entrevista foi legal. Não é papel do Kroos ali também. Eu vi gente falando, faltou encurralar o... Eu acho que não é papel dele ali. Eu acho que ele conduziu bem ali o papo fluiu. Eu assisti, tá? Eu gostei da conversa. Ele é um torcedor, né? Não é momento de você querer, né, jogar para a torcida, não. Ele elencou alguns dos principais temas que a torcida questionava, né?
eu senti falta um pouco de argumentos ali para confrontar o Augusto, mas tá tudo bem, tá? Eu acho que o papo foi bom. Eu só não acho que, e aí, mais uma vez, não é uma crítica ao Cross, eu só não acho que é adequado o presidente, numa crise dessa, e falar num podcast. Fala numa coletiva. E na coletiva você vai ser questionado. Você aí. vai ser indagado. Mas está claro na minha interpretação. O Tá Augusto claro que é o que procurou um conforto para falar sobre temas delicados. Não, é isso. Eu ia só reforçar exatamente. Isso para mim não cai bem, Jordão. Tá claro que ele quis um conforto de falar com um torcedor, que ninguém, né, cara? Como a gente não iria aqui, por exemplo, num podcast nosso, a gente não ia ficar confrontando o cara, discutindo, não é local, não é momento. Quando você recebe alguém na sua casa, não é assim que você trata, né? Então, assim, ele fez as perguntas que realmente estavam na mesa, né, para serem feitas, mas é óbvio que se fosse uma coletiva, ele seria confrontado de muitas outras maneiras por jornalistas que iriam fazer perguntas, né, com tom, com temperaturas muito diferentes e tal, que não teria que ser amistosa, porque realmente não tem que ser. E é isso, cara.